colocar aqui antes que eu esqueça, né? Que nem ontem. Vamos lá. Estão vendo meu negócio aí? Ô, louco, professor. Aí, vamos ver. Melhorou? Agora ficou melhor. Agora foi. Bom, vamos lá então, né? Vamos começar, bater um papinho. A ideia é bater um papo rápido com vocês, ver se a gente consegue fechar isso em os 40 minutos iniciais. Acho que sim, tá? Bom, deixa eu acender a luz ali, que senão vai ficar muito esquisito esse negócio aqui, parece... Melhorou, né? Aí, meio estourada a luz, mas tudo bem. Bom, o que eu tinha bati um papo ontem com vocês sobre a nossa prova e eu já dei já adiantei sobre a nossa conversa. A ideia é trabalhar com esse conceito da abordagem do marketing, que é aquilo que eu comentei com vocês que a gente faria aí nesse nosso segundo trimestre, né, com diferentes visões. Uma das visões que é importante, né, depois a gente vai voltar lá para o Nagli, que a gente começou a falar sobre aquela situação lá da ferramenta que ele aplica, mas o que eu queria comentar hoje com vocês é sobre aquilo que a gente chama, aquilo que é chamado de economia comportamental. Tá? Um dos livros sobre economia comportamental é esse que se chama Previsivelmente Irracional. Na verdade, o que ele está querendo dizer é o seguinte: todos nós, ao invés de sermos aquele homem econômico racional, que tomamos decisões racionais a todo instante, tá? Na realidade, a gente age de maneira irracional, muitas vezes, tá? Nas nossas escolhas. Só que essa irracionalidade, ela é previsível, tá? Esse que é o ponto. Então, de uma maneira geral, se a gente é previsível nessa irracionalidade, a pergunta que se faz é: por que então aqueles modelos econômicos que a gente coloca lá de Professor, oferta... tá bem baixo aqui para mim o áudio aqui, não tá chegando muito bem. Não tá? Ah, agora melhorou. Melhorou? Valeu. Falou. Melhorou? Eu tirei o fone de ouvido aqui, que eu estava numa outra reunião e esqueci que estava na reunião. Não, agora tá normal, valeu. Não precisa de fone nem nada, porque eu estou fechado aqui. Daqui a pouco o cachorro vai bater aqui na porta, mas isso eu abro aí, não tem problema. E aí é o seguinte, a ideia é, já que nós somos, não fazemos escolhas racionais, né? O que a gente chama de escolha racional? Por exemplo, escolher o menor preço, ou ir em busca de mais informações para uma tomada de decisão mais correta. Tá? Muitas vezes a gente toma uma decisão, por exemplo, comprar um carro, né? Sendo que a gente não avaliou todas as variáveis e, eventualmente, não tomamos uma decisão com base em todas as informações possíveis. E aí a gente acaba fazendo essa, vamos dizer assim, eventual bobagem, né? Comprar um carro é só um exemplo, né? Eu posso comprar lá um computador que eu não realmente precisava, ou adquirir coisas que necessariamente não são necessárias. Tá? Então, essa é a ideia da irracionalidade que esse Ariely coloca aqui, e ele através de uma prosa interessante, vamos dizer assim, de fácil leitura, tá? E aí eu extraí o capítulo 1 aí para vocês e já disponibilizei aí no fórum, tá? Se vocês olharem lá no fórum, tem esse capítulo 1 aí disponibilizado. E a ideia é que vocês, obviamente, fizessem o download desse arquivo e procedessem à leitura. A leitura, vamos dizer assim, tem algumas páginas, sei lá quantas páginas, deixa eu ver aqui se eu consigo.
mas acho que umas 5, 6. Deixa eu ver aqui. Aqui, olhando aqui, miniatura, página. Não, tem mais. Tem 17 páginas, tá? Mas é uma maneira de escrever interessante, apesar de eu ter conseguido apenas a versão em português de Portugal. Então, vocês vão ver que algumas coisas que ele fala assim fica meio estranho, a maneira como ele aborda ou escreve, a escrita. Obviamente que ele não escreveu em português, a tradução é de uma tradução para português de Portugal. Mas isso não vem ao caso. A ideia que ele coloca é basicamente dessa chamada escolha irracional que a gente tem. E o primeiro capítulo que ele trata é dessa chamada relatividade. O que é relatividade? Relatividade, obviamente, não é a teoria da relatividade de Einstein, nada disso. Tá? A relatividade que ele coloca é, essencialmente, que nós, ao fazermos as nossas escolhas, sempre comparamos coisas. Sempre utilizamos alguma coisa para comparar. Quando nós não temos alguma coisa para comparar, nós temos uma grande dificuldade em fazer ou tomar essa decisão. Tá? Então, por exemplo, um preço de um produto. Olha, esse computador aqui está custando R$ 3.500. Só isso. Só essa informação. Tá? Obviamente que eu até posso dar detalhes dele, coisa parecida. Tá? Então, digamos que você tem informações de detalhe. Mas para você tomar uma decisão só com essas informações e dizer assim, compro, supondo que o dinheiro não seja problema para você nesse momento, que você teria esses R$ 3.500, né? Essa é uma situação um pouco desconfortável. Desconfortável por quê? Porque normalmente você não tem informações suficientes sobre esse tal de computador que te permita tomar essa decisão com tranquilidade. Então, o ideal é que você olhe outros modelos, avalie outros modelos eventualmente da mesma marca, de outras marcas, para você poder compor algum tipo de noção e dizer assim, não, esse preço está adequado para esse tipo de equipamento. Tá? Então, normalmente, essa relatividade ela faz parte dentro do nosso entendimento. Tá? Então, é isso que ele coloca aqui. Tá? Então, eu queria mostrar para vocês, eu não estou mexendo aqui, mas é aqui que eu tenho que mostrar. Aqui, tá? Eu vou dar uma reduzida. Tá? Ele dá um exemplo aqui, vocês estão enxergando aí, beleza? Ok. Aqui, ele coloca, por exemplo, essa situação. Ó, tá? Vejam. Então, o The Economist, daí foi traduzido como economista.com, né? A gente usa ainda The Economist, mesmo aqui no Brasil, propõe, observe ali, 3 tipos de assinatura. A primeira assinatura diz, né, de um valor de $59, no caso, né, para o acesso apenas ao site ou online vamos dizer assim, a versão web da revista. Tá? Então, para você ter acesso a todas as informações, tudo certinho, eventualmente num leitor ou alguma coisa assim, mas é um acesso online e custa $59. A segunda opção, se vocês observarem, é de $125, tá? É da revista impressa. Tá? Então, ao ser impressa, ela custa $125 e você pode fazer a assinatura. Tá? E a terceira opção, observe, é assinatura impressa e online, ou seja, a assinatura online e também você vai receber a revista impressa. Tá? Então, observe que, eventualmente, isso não faz muito sentido, né? Ou talvez faça. Né? Essa é uma abordagem meio estranha, né? Porque, na realidade, o que os caras querem? Será que você acha que alguém, em sã consciência, iria fazer assinatura apenas da revista impressa por 125, sabendo da possibilidade de fazer a impressa aí online pelos mesmos 125? É uma pergunta estranha, né? Então, na realidade, a ideia, né, vamos dizer assim, por trás desse anúncio é vincular algum termo de comparação de modo a induzir um certo comportamento de compra. Né? Que tipo de comportamento de compra vocês acham que ele estaria induzindo com esse anúncio? Hein? Alguém me diz?
Qual a pergunta, professor? É uma pergunta, não é retórica. Para vocês Tá, responderem. pergunta de novo, fazendo um favor. A pergunta é, vocês acham, o que o pessoal da The Economist estaria tentando fazer com esse anúncio? Ele está Eu indo acho. as Pode falar. pessoas assinarem a revista impressa e online junto. A ideia é Aí, essa, né? desse jeito, ele vai ter mais benefício para a pessoa ele assinar os dois juntos do que separado. Isso, Aron, você ia falar? Eu acho que vendo o anúncio dessa forma, eu creio que de maneira indireta ele tenta mostrar que fica o mesmo preço de você ter a edição impressa e online do que só ter a impressa. Então, de certa forma, por ser o mesmo preço, é mais vantagem você ter os dois do que ter só a revista impressa. Eu acho que indiretamente isso que eles tentaram fazer. Supondo que você, Aron, não, independentemente da condição de ter condições de assumir essa economicamente, né? Vamos independer. Ó, suponha que o problema não fosse dinheiro, tá? Certo. Você assinaria qual delas? Eu assinaria a impressa e a online, né? Por ser o mesmo valor da revista impressa, não ter muita alteração. E daí, igual o professor falou, irracionalmente, para mim, isso é uma vantagem por eu ter mais coisa e pagar o mesmo preço. Então, eu Não faz assinaria, sentido escolher sem só a pensar. impressa, né? Exatamente. Se eu posso ter as duas pelo mesmo valor de ter só uma, eu vou ter as duas, então. Para mim, na minha cabeça, não só na minha, mas acho que numa visão geral, assim, a maioria das pessoas deve pensar dessa forma. Eu iria na assinatura impressa online por ter duas coisas ao invés de uma só pelo mesmo preço. Alguém mais? Tá? Basicamente, quando a gente trabalha nesse tipo de abordagem, a gente já volta lá no exemplo do The Economist, tá? Quando a gente trabalha nesse contexto, a gente tem que entender que nessa condição, a gente não tem como tomar uma decisão até a gente ter um contexto para a gente poder entender essa situação. Então, quando a gente tem mais de uma opção, eu consigo comparar. Agora, se eu tiver uma única opção ou duas opções completamente diferentes, eventualmente fica difícil de efetuar essa comparação. O que ele está dizendo é preciso que o pessoal do marketing e vendas perceba a necessidade que o comprador tem que ter em relação à questão do contexto. E, obviamente, como a gente está falando em termos de gestão de preços, tá? No momento em que você estabelece o valor, tá? Esse valor, eventualmente, como alguém até me perguntou, como a gente estabelece o valor sobre alguma coisa, né, que o cliente, cujo ganho é um ganho que não é medível, né? Se a palavra medível existe, não, é mensurável. Medível não, mensurável, tá? Então, né, essa é uma das técnicas, né, de você tentar jogar valores que ele possa estabelecer como valores de referência para tomar aquela decisão, tá? Porque, como a gente vai ver já na aula da semana que vem, onde a gente vai falar sobre oferta e demanda sob essa condição, a gente vai ver que é necessário você estabelecer, muitas vezes, valores de referência, chamados valores âncora, que a partir daí vão conseguir traduzir essa informação para você. Tá? Mas vamos lá, ó. Os preços induzem o comportamento. Né? Ao não conhecer o item, o consumidor fica perdido em relação ao preço. Ou seja, se ele não tem mais dados, eventualmente essa é uma condição que acaba deixando ele desconfortável em termos de tomada de decisão. Observe essa seguinte, ó. Comparação é essencial. Tá vendo aqui, ó? Panasonic 36 polegadas, Toshiba 42 e Philips 50 polegadas. Né? Isso daqui é um anúncio, né, que um vendedor, por exemplo, de uma loja faz e coloca, vamos dizer assim, as três televisões uma do lado da outra e por esses valores ali, tá? Agora, alguém poderia me dizer qual seria a televisão que ele estaria, vamos dizer assim, mais interessado em vender, colocando essas três em conjunto? Você acha que ele está querendo vender a de 690, está querendo vender a de 850, está querendo vender a de 1480? Eu acho que ele quer vender de 1480, professor. É? É. Alguém mais?
Eu acho que ele quer vender a Toshiba de 42 por 850, pelo fato da diferença do preço para de 36 ser muito pequena e mudar consideravelmente o tamanho. Eu acho que o foco dele é de 42. E está bem distante da de 50, né? A distância ser bem maior relativamente. Acho que é de 42 que é o foco. O que mais? Gabi? Tá com vontade de falar? Pensa a mesma coisa do Arão, professor. Exatamente, é a do meio ali. A do meio. Também acho que é a do meio, professor. Faz sentido o que ele falou. A Giovana tá. O Matheus, para não deixar o Matheus sozinho, é óbvio que ele, se eu quiser entrar lá e quiser comprar a de 50 polegadas, ele vai me vender feliz da vida. Não tenha nem dúvida disso. A questão é, quando ele coloca as três em conjunto, né, você racionalmente ou irracionalmente, melhor dizendo, não racionalmente, mas irracionalmente, você vai comparar as três e vai dizer assim, a de 850 está com um bom preço, percebe? Né? E é uma alternativa interessante, não é aquela máxima, né? Tipo assim, o cara não não vou gastar, não estou queimando dinheiro, tá? E vou comprar uma boa televisão por $850, independentemente, obviamente, das questões relativas à técnica, aí não vamos entrar nesse detalhe. Mas, normalmente, ele colocando isso daqui, a opção claramente favorável para aquele que está enxergando é a de 42 polegadas a $850. Tá? É exatamente essa do meio que ele está colocando e que, de uma certa forma, induz irracionalmente o comprador em cima dessa questão. Tá? Então, isso são técnicas, obviamente, que se coloca, né? Técnicas de ponto de venda. Tá? Não é nada, não é nem novidade para ninguém que as lojas fazem esse tipo de coisa. Okay? Eu, lá, só exemplificar, professor, lá na empresa que eu trabalhava, acontecia bastante em relação a isso. A gente tinha 3 modalidades de plano, um de 8, um de 50 e um de 100. O de 8 custava 69, o de 50 custava 89, R$20 a mais, e o de 100 custava 129. Então, o argumento, né, a técnica de venda era induzir a pessoa a levar o de 50. Que daí ela estaria no meio ali, R$20 só para você ter 42 gigas a mais e tal. Certamente isso aí influenciava muito nas vendas. Nossa Senhora. Essa questão. Agora, imagine que você não tivesse, né, por exemplo, o de 129, certo? Uhum. E a hora que você ofertasse apenas as duas, a quantidade de gente que iria optar pela menor seria muito maior do que pela maior, percebe? Naturalmente. Então, a mais cara é apenas um chamariz, ou seja, dizer assim, olha, existem opções mais caras, você não está sendo perdulário, você não está gastando dinheiro, não está queimando dinheiro só com essas condições, percebe? Então, essa é uma técnica que o pessoal utiliza, não é novidade para ninguém, né? Ok? Mais alguém? Matheus falou? Isso? Beleza. Bom, o que mais que nós temos aqui? Imagine lá no restaurante, né? Quando essa mesma técnica usada no restaurante, muitas vezes acaba gerando também comportamentos. O cara coloca um preço de um prato muito caro, certo? E um prato um pouco mais barato e pratos mais baratos. Qual é a tendência? Que você não compre o mais caro, né? Porque, tipo assim, né? Não, cara, para ele mesmo é difícil de justificar, porra, vou gastar, sei lá, né? Muito caro. Então, ele normalmente acaba aceitando ou comprando aquele produto intermediário. Normal, está dentro do próprio menu lá, tá? E, às vezes, ele coloca isso através de entradas, coloca valores mais caros. O cara faz isso para vinho, tá? Então, a definição de preço e indução de compra é algo claro e natural. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de pensar nisso ou de observar isso. Para o Aron, que já colocou da ideia dessa questão, alguém já tinha pensado, já tinha visto? Não?
Professor, até falar para você que eu também nunca tinha visto dessa forma. Vi a partir do momento que o professor mostrou isso aqui, né? Agora, eu vi que era feito isso lá na empresa e eu nem estava ligado, nem imaginava isso. Pois é. O Coisa professor, ele interessante. também tem bastante em mercado, né? Eu já Sim, vi bastante em mercado, mas agora 10 pedaços é 30 e a de 16 pedaços é 40. É garota, Gui. Na caverna. caralho. Viva voz solar. Deixa ele, cara. O cara acordou agora, porra. Essa piseira aí que você chama de celular. Agora observe o seguinte, Caiu ó. na água. Né? Esse cara que escreveu aí, tá? Ele fez um teste, basicamente, né? Fazendo. Só que aqui eu acabei colocando as mesmas fotos. Fiz cagada aqui, gente. Desculpa. Fiz cagada. Tudo bem, sem problema. Tá? Ele fez um teste, basicamente, da situação aqui. Ué, vocês não estão enxergando, eu estou mexendo aqui, vocês não estão vendo aí. Alô, alô? Alô? Estão me vendo? Tá. Sim, normal. Normal? Tão Aqui vendo? para mim tá 100%. Estão vendo eu mexer com o negócio aqui, não? Então, a tela que o senhor está apresentando tá parada, tá no mesmo lugar do restaurante. Pois é, deixa eu interromper esse compartilhamento aqui e compartilhar de novo, vamos ver. Vamos ver se vai. Melhorou? Agora tá mexendo, né? Agora foi, tio. Beleza. Agora foi. Tá? Não, saia daqui, eu não quero fazer nada. Eita, troço chato. E aqui é o seguinte, era para ter duas aqui. Na realidade, se eu mostrar para vocês, talvez... Aqui, ó. Estão enxergando aí as telas? Sim. Tá. Deixa eu mostrar aqui, aí fica melhor. Aqui, ó. Nossa, 220. Tá? 223 páginas o capítulo que o senhor Não é. compartilhou. Não. Esse é o livro todo, pô. Esse é o livro todo. Não é o 23, é o capítulo todo. São 19 páginas. Ó, olha aqui. Super. Ele fez uma pesquisa junto com os alunos, vamos dizer assim, lá da universidade, onde ele dá aula. Fez a seguinte opção. Mostrou as três opções. Tá? 16 alunos aceitaram o de 59. Ou gostariam de ter apenas o 59. 84 o de 125. E 0, obviamente, aquela revista impressa. Agora, quando você retira, veja, então, já que essa de 125 ninguém escolhe, tá? Então vamos retirar da opção, vamos deixar sem a revista impressa. Ao fazer isso, observe. Com outros alunos, a quantidade de pessoas que compraram apenas a economist.com e a com 32 em relação à assinatura online. Perceberam? O que aquela situação lá dos 125 que não vale nada, tá? Que não é uma opção válida. Opa, o que eu fiz aqui? Fiz cagado. É óbvio. Aqui. Tá? A opção lá de 125 só da revista impressa é chave para essa condição. Perceberam? Sim. Muito louco, cara. Muito louco. Vamos voltar lá. A questão, acho que entra a questão da vantagem que ele vai ter, né? Aquilo que eu coloquei lá quando o senhor perguntou qual compraria, acho que é essa questão da vantagem, né? Que ele vai ter pagando 125, eu prefiro levar duas coisas do que pagar 125 e ter uma só, né? Então... Exatamente. E quando eu tiro essa possibilidade, eu tiro a referência do sujeito. Sim. E aí a tomada o contexto, né? Exatamente, o contexto do negócio. Perceberam o negócio? Então, o contexto comparativo, né, professor? Acho que nesse ponto que o professor está passando de irracionalidade é essencial que tenha o contexto comparativo, tanto da TV, do restaurante, ou nesse caso da revista, para a pessoa conseguir embasar a decisão, né? Agora eu consegui entender o que o professor colocou certinho. Beleza. Bom, falando mais um pouquinho, tá? Então, a gente pensa de maneira relativa, não absoluta. A gente toma decisões com base em relação.
Tá? A gente nunca toma decisão. Olha, esse negócio aqui, se eu disser, olha, esse carro aqui tem 80 cavalos. Você pode dizer assim, não, mas 80 cavalos é bom para um carro 1.0, assim, assim, assim. Por quê? Porque você tem referência de outros carros. Você consegue enxergar. Agora, eventualmente, se você não conhece isso, eu falo com meu cunhado, por exemplo, né, que não entende absolutamente nada, ele diz assim, 80, ele vai ligar para mim e perguntar, 80 cavalos é bom ou é ruim? Percebe? Mas, quando você tem uma referência, você consegue enxergar as coisas. Tá? Observe aqui, ó, tem uma figurinha interessante. Ó. Tá vendo essas bolinhas do meio ali? Ó? Tá? A bolinha do meio da direita parece menor que a bolinha do meio da esquerda, não parece? Tá? Por quê? Porque a do meio da direita está em relação às outras, né? As outras são maiores do que ela, e a da esquerda, as outras são menores do que ela. Então, a relação, certo? É algo que a gente sempre, vamos dizer assim, consegue estabelecer, né? Como algo possível de ser comparável. Tá? Sem essa comparação, fica muito complicado. Tá? E a gente não só não consegue, porque a gente eventualmente evita coisas que não são comparáveis. Tá? Então, eventualmente, né, quando você, sob o ponto de vista do marketing, pode fazer, é sempre estabelecer algum tipo de relação. Tá? Então, uma situação qualquer ali entre A e B, por exemplo, e você gostaria de induzir a compra do A, você coloca o A e um A menos. Ou seja, um A seria um pouco menos, menos características, menos features, menos condições. Então, você tem os 3 celulares. Esse daqui é um pouco menos do que aquele lá. É lógico que vai ter gente que vai optar por aquele menor, mas a grande maioria vai optar o quê? Por aquele outro. E não por aquele que não tem um item de comparação, percebem? Então, quando você olha a linha, famílias de produtos, você vê claramente essa situação. Claramente. O cara nunca lança um produto único, porque você não tem como identificar. Tem uma historinha que ele conta aqui no capítulo, depois eu gostaria que vocês lessem, tá? Onde o cara conta a historinha do cara que fez uma máquina de fazer pão. Uma máquina ideal, sensacional para você fazer pão em casa. Não aquelas máquinas esquisitas, uma máquina que faz pãozinho. Tá? Ele lançou isso no mercado e as vendas estavam meio ruim. Tá? Ele contratou o pessoal do marketing, vocês. E qual foi a ideia que o pessoal do marketing falou para ele? Olha, lança uma outra máquina, né, maior, com mais capacidade, a um preço mais caro, 50%, 60% a mais. Okay? E coloca no mercado. O que aconteceu? A máquina de fazer pão começou a vender com uma quantidade muito maior. Por quê? Porque as pessoas tinham uma referência em termos de valor. E, obviamente, vendia-se a de grande porte, mas o que mais vendia era qual? Aquela pequena, que estava com dificuldades de venda, porque as pessoas não tinham uma referência. Percebe? Então, a referência sempre é aquela questão relativa a algo que você precisa para tomar uma decisão. E funciona até na balada, gente. Tá? O que eu quero dizer com isso? Né? Normalmente, qual é o ideal? Você não ir sozinho na balada. Ir com um amigo, uma amiga. Tá? E o ideal é que esse amigo, essa amiga seja mais feia que você. Tá? Por quê? Porque aí, na comparação, você acaba tendo uma condição melhor. Entra, Chão. Não? Então, né? Parece estranho isso, né? Mas é algo que funciona, cara. Né? Você coloca o mais feio ou o menos inteligente, o menos alegre, uma coisa assim, e na comparação você fica naquela. Então, se você está sendo convidado para ir junto com alguém, né? Fique esperto. Ou se você for o mais feio, você com certeza vai ter uma questão diferenciada aí em relação a isso, em termos de tomada de decisão. Não sei se fui claro aí, pessoal. Foi, professor. Aqui entendi 100%. Né? Vocês concordam da balada aí, não? Obviamente. Eu Então, fico triste em saber que eu era o amigo feio que era chamado, né? Próxima vez que alguém convidar, vai levar salve.
Não, tá fudido. É o que a gente tem até um caso na sala, professor. Não queria falar assim agora. diretamente. Fala aí, Negrão. É isso mesmo, Pia. Não Agora fala que eu nada, descobri. O cara gosta de fica. jogar com a gente, professor. O cara quer que a gente vá junto só pra ir nos rebotes dele, professor. Pra ele ficar com a melhor, a gente só no rebote. Daí, Verdade, daí professor. as duas Estrategista. gatinhas falam assim, olha a dupla ali, mas o de lá, eu pego o de lá, esse aqui... esse... O alemãozinho é melhorzinho. Acho que eu vou nele, hein? Gostei da motinha. É tipo o David Beckham e The New. Agora fez sentido tudo, professor. Agora tá explicado, é uma tática desde o começo, Matheus, seu lazarento. Marqueteiro, filho da puta, né, cara? O cara é um desgraçado. Bom, gente, é da natureza humana a inveja, tá? Ou seja, a gente sempre vai se relacionar. Eu posso estar ganhando bem na minha empresa, tá? Sem ter nenhuma necessidade ou condição, ou achar que meu salário é bom. Até o momento em que eu descubro que um outro meu colega, né, que eventualmente faz a mesma coisa que eu, talvez com pouquíssima diferença, e ganha mais do que eu. Aí meu salário começa a aparecer, putz, mas aí não é tão legal, não era tão bonito quando eu achava que era. Percebe? Então, quando a gente está num círculo, né, por exemplo, se todos os teus amigos têm casa na praia, tem carro não sei o que lá, você sente, né, um bosta. Agora, se todos os teus amigos não têm esse tipo de abordagem, isso acaba gerando, né, um círculo de comparação que você tem, que acaba tendo, vamos dizer assim, menos necessidade de estabelecer essa condição. Não sei se estou sendo claro, tá? Mas esse é um problema na vida nossa, né, como seres humanos, e que, de uma certa forma, essa comparação acaba acontecendo, tá? E isso acaba gerando em você um certo desconforto para tentar buscar, ou tentar identificar, ou tentar trazer para você, né, mais coisas. Né? Ah, não, mas todo mundo, meus colegas têm um não sei o que lá. E daí eu vou ter que buscar, eu vou trabalhar para ter também. Como é que eu saio desse paradoxo? Porque, porra, não tem como. Né? Vou ficar louco. Eu vou vender minha Mercedes e vou comprar um Uno Mille, né? O Uno Mille nem existe mais, é o mais barato lá ou algo assim. Por quê? Porque no momento em que eu estou com um carro importado, né, qual é o meu nível de comparação? O que eu vou querer? Eu vou querer um carro importado mais novo, um carro melhor, assim, e não necessariamente num ambiente saudável sob o ponto de vista da aquisição de coisas ou do estabelecimento de situações e de condições. Então, o teu círculo, a tua bolha, de uma certa forma, onde você convive, os seus colegas, acabam sendo ponto de referência em relação a isso. Né? Então, aquela história, depois de 10 anos de formado, né, na reunião aí de vocês, e aí o pessoal, não, o fulano de tal está fazendo tal coisa, o fulano de tal está isso, está trabalhando em tal lugar, está ganhando tanto, outro está ganhando tanto. Então, de uma certa forma, acaba gerando uma questão de comparação. Isso acaba tendo também, como ponto de vista pessoal, uma relação problemática, né? E gerando esse tipo de comportamento. Bom, antes que a gente conclua, eu tenho mais 5 minutos aqui, vamos falar um pouquinho sobre esse último item aqui, que é... Ah, tá, é esse mesmo. Tem um estudo que ele fala de Tversky e Kahneman. Eles fizeram um estudo até interessante. Imagine que você precisa comprar uma caneta, não é uma caneta Bic, uma caneta mais ou menos, uma canetinha para dar de presente, uma coisa assim, uma caneta um pouquinho melhor. Também não precisa ser uma Montblanc, é uma caneta normalzinha, só um pouco melhor. E se precisa comprar um terno, ok? Vamos supor isso, tá? Imagine que você chegou na loja de caneta e vê uma boa opção por 25 pila, tá? Só que aí você deu uma pesquisada online, não sei o que, verificou que numa loja próximo dali algumas quadras, uns 15 minutos dali, você achou essa mesma caneta por 15 pila, por 18, tá? Então, é normal e é comum você pensar, não, 25 para 18, tá bom. Eu me desloco até lá e, né, vou comprar de 15. Agora, imagine que você chegou na loja de terno e vê uma boa opção por 955. Tá? E
fazendo o mesmo tipo que você fez lá para as canetas, você observou e identificou que tem uma outra loja por 948. Daí você faz assim, não, mas também são só, né? São só R$ 7 de diferença, né? Não vou me deslocar até a outra loja só por 7 pila. Mas são os mesmos 7 pila, tanto da caneta quanto do terno. Ou seja, por que você vai se deslocar por causa da caneta e não vai se deslocar por causa do terno? Né? Obviamente que essa relação que a gente faz na cabeça, né? Ou seja, essa relatividade que existe nos preços, tá? Ela é importante sobre esse ponto de vista, para tentar entender e trabalhar essa questão. Ok? Bom, o que eu queria comentar basicamente nesse nosso capítulo que está aqui, tá? Aqui está o mapa mental inteiro. Eu vou disponibilizar para vocês esse mapa mental, já está lá, tá? Está em PDF. Tem um errinho ali no mapa mental, mas não tem problema também. E o capítulo lá também. Então, o que eu quero que vocês trabalhem é que vocês, eventualmente, façam a leitura e postem lá hoje, tá? A seguinte situação. Aquilo que o Arão colocou, tentem identificar dentro do mercado, ou naquilo que você já viu, ou naquilo que você lembra, né? Eventualmente pesquisando na internet, mais exemplos dessa relação que existe entre pontos de referência, ou seja, aquilo que a gente chama de contexto, que permite você ter mais de uma escolha. Tente identificar e poste lá para mim exemplos, que a gente vai utilizar esses exemplos na aula da próxima semana. Beleza? Combinado? Beleza, professor. Combinado, professor. Ô, professor, a atividade tá descrita lá no fórum ou não? Não está descrito. Vocês colocaram lá. Eu vou depois descrever, porque eu acabei de pensar que eu pensei, depois na hora eu penso em alguma atividade, mas eu descrevo lá depois, lá no fórum, tá? Tranquilo. Falou? Para quem não está aí, para quem possa ver. Falou? E também vou colocar essa gravação de hoje lá disponível para vocês. Joinha? Beleza, Beleza, professor. professor. Falou, Jean. Boa noite aí. Abraço, professor. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.